brasileiro, ou melhor dizendo, Hello Malta, Hello Brasil, para agradar todos os públicos. Depois de 84 anos, com a cara mais lavada do mundo, eu tô aqui de volta neste canal maravilhoso. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sininho para receber as notificações, ficar por dentro de tudo que tá acontecendo por aqui, tem muita coisa legal. E o motivo do meu sumiço, obviamente, sou filha de Deus, mereço férias também, tirei um tempinho para relaxar, viajar aqui pelas redondezas, que afinal de contas o que tem de melhor em Malta é essa possibilidade de sair andando por aí. E antes de começar, eu quero agradecer a todos os feedbacks super positivos que a gente vem recebendo aqui desse quadro. Fico muito feliz de saber que está ajudando vocês de alguma forma a planejar melhor aí a carreira, também construir um currículo melhor e se posicionar no mercado. Então, cada vez que a gente recebe um feedback desses, é muito legal. Obrigada, galera, do fundo do coração. E só para relembrar, já que eu passei 84 anos sumida, como funciona esse quadro? A gente recebeu vários currículos de vocês aqui pelo e-mail do Viva Malta, que inclusive vai estar na descrição deste vídeo. Se você não enviou ainda, corre que ainda dá tempo de enviar. A gente faz uma avaliação desses currículos aqui ao vivo, completamente espontânea, bem se vira nos 30, apontando vários pontos em que vocês podem melhorar, evoluir, sempre com o objetivo de ajudar vocês, tá bom? Pelo amor de Deus, ninguém tá querendo humilhar ou deixar vocês se sentirem desconfortáveis. E é claro que a gente não vai divulgar o nome de ninguém, nem a localização, nem nada que possa identificar vocês. Então é completamente anônimo, podem ficar tranquilos. E aí, vamos começar? Bora pro primeiro currículo ao vivo, que eu nem ensaiei, gente, eu vim direto do trabalho, não passei maquiagem, o cabelo branco aqui tá na câmera, isso aqui é TV ao vivo, vambora. Primeiro currículo vai estar aí na tela para vocês. Essa pessoa já começou colocando a data de nascimento, e eu já falei em várias ocasiões aqui que eu acho recomendável a gente não incluir esse dado para evitar preconceito, evitar esse tipo de comparação, muito jovem, muito velho, seja lá o que for. Eu percebi que nas experiências profissionais da pessoa, ela não incluiu muitos detalhes. Então, por exemplo, tem a experiência mais recente, que foi um restaurante aqui de Malta, mas não tem nenhum detalhe sobre quais foram as principais atribuições, principais tarefas que essa pessoa desempenhou durante esse tempo, não tem nenhum tipo de especificação. Eu sempre digo para vocês aqui que é super importante deixar o seu currículo conciso e eficiente, só que a gente também não pode exagerar, né? O recrutador precisa te conhecer, precisa saber quem você é e o que você fez durante as suas experiências para entender se faz sentido ou não ele te chamar para uma primeira conversa. E é a partir do seu currículo que ele vai decidir se essa conversa vai acontecer ou não. Então, sempre recomendo que vocês coloquem em estrutura de tópicos, como eu já expliquei em alguns vídeos anteriores aqui no canal, todas as tarefas que vocês desempenharam, as principais conquistas, né, os principais desafios que vocês tiveram durante cada uma das experiências profissionais, para mostrar também o que vocês são capazes de fazer. Eu vejo que essa pessoa teve uma experiência bem diversa, trabalhando em diversos lugares do mundo. Isso é bem legal, então essa pessoa aí já viajou bastante, uma pessoa que provavelmente está bem acostumada a lidar com colegas de várias nacionalidades. Isso é um ponto muito positivo, porque como vocês devem imaginar, Malta é um lugar bastante diverso. Então a gente está sempre conhecendo pessoas de lugares diferentes no mundo. E é super importante ter essa habilidade social, para no dia a dia do trabalho, você ser capaz de se comunicar com pessoas de diversas culturas, porque acreditem, às vezes a gente diz uma coisa que para um brasileiro é tranquilo de escutar, mas, por exemplo, para uma pessoa da China, não vai ser tão tranquilo assim. Então, a gente tem que ser muito adaptável nesse sentido. E isso é bem legal do currículo dessa pessoa aqui também. Pelo que eu vejo, a área dela já é uma área mais de entretenimento, de artes. Infelizmente, aqui em Malta, esse setor não é tão valorizado. Se você é essa pessoa que enviou esse currículo, pode ser esse o motivo pelo qual você não está sendo chamada para tantas entrevistas. Então eu te recomendo, quando você for especificar cada uma das suas atividades, tentar pensar em como você adaptaria essas atividades para um contexto da vida comum. Por exemplo, como que eu posso adaptar esse meu trabalho artístico de hostess no restaurante para um trabalho de customer support ou de recepcionista numa escola de inglês, por exemplo. E aí já é um trabalhinho para você pensar, mas eu acho que daria super certo. O próximo currículo
é bem o oposto do que a gente acabou de analisar. Essa pessoa teve somente uma experiência em uma grande empresa no Brasil. Ela acabou colocando várias atividades de uma vez só. Apesar de o currículo ter apenas 2 páginas, pelo que eu tô vendo aqui, esse bloco ficou bem extenso, ficou um pouquinho cansativo para ler. Eu já comentei com vocês que a gente que é recrutador analisa cerca de, sei lá, às vezes 200 currículos por dia, dependendo da empresa, das vagas que você estiver contratando. Então é bem cansativo para a gente ler esses currículos o tempo inteiro. Claro que a gente tem que fazer da melhor forma, mas a leitura acaba sendo bem mais dinâmica. Então, quando a gente vê assim um bloco de palavras tão extenso, é um pouquinho cansativo. Isso pode acabar desmotivando o recrutador a ler o seu currículo com mais atenção. E é claro que o nosso objetivo aqui é captar a atenção dele completamente. O que eu sugeriria para você é reduzir um pouco mais esses blocos de palavras, talvez melhorar um pouco esse espaçamento, mas uma questão estética também, para facilitar a leitura, facilitar a compreensão, mas em geral está bem detalhado, você conseguiu explicar bastante aquilo que você fez, ainda mais porque você está trabalhando há muito tempo no mesmo lugar, então é legal você mostrar que já fez de tudo um pouco. Se você tiver algum projeto, alguma coisa diferente para contar, seria legal especificar aqui no currículo também para mostrar um pouquinho de versatilidade. Eu vi que na seção de cursos e certificados você também escreveu bastante coisa. Eu acho que não teria necessidade de colocar todos os cursos, talvez só aqueles que você realmente acha que foram essenciais, os mais importantes. E outra coisa bem legal de mencionar, evita colocar esse workload 16 hours, por exemplo, que seria a carga horária do curso. Aqui em Malta, geralmente, a gente não se importa tanto com a carga horária, a gente quer mais saber que tipo de curso você fez, até para compreender quais áreas que você está mais interessado ou interessada, o que você está mais inclinado a fazer e também qual que é o seu nível de comprometimento para continuar sempre treinando e se desenvolvendo. Mas não tem necessidade de colocar a quantidade de horas ou até mesmo de comprovar esses cursos que você fez. O que geralmente precisa de comprovação aqui em Malta, e depende muito do cargo, da função, é somente o seu diploma universitário ou tecnólogo, caso você tiver. Então não tem necessidade de escrever tanto. Seu currículo vai ficar muito mais conciso, muito mais fluido e muito mais fácil de o recrutador entender. Próximo currículo que eu vou analisar aqui, gostei bastante, a estrutura de tópicos foi bem curta, bem concisa, bem eficiente. Poderia até enxugar um pouco mais no sentido de deixar eles um pouco mais separados, tentar colocar cada tópico em apenas uma linha, mas eu achei que em geral ele está bem otimizado, está bem curto. Não colocou aquela seção de About Me, Summary, nem nada do tipo, então foi direto ao ponto, nacionalidade, telefone, poucas ideias. A única coisa que ficou faltando aqui foi o link para o perfil do LinkedIn, pelo menos eu não consegui encontrar. Super interessante você incluir, como eu já falei algumas outras vezes aqui no canal, você precisa colocar para que o recrutador consiga te encontrar, se conectar com você, te mandar uma mensagem e tirar dúvidas caso seja necessário. Então, ficou faltando aqui. Eu vi que essa pessoa trabalhou em várias empresas super bacanas, super famosas, por exemplo, YouTube, Google, Amazon. Então, com certeza, isso vai aumentar muito as chances de que essa pessoa consiga encontrar aí uma oportunidade legal. Então, ter um currículo que se destaque, que chame a atenção, vai fazer toda a diferença, porque se um recrutador bate o olho e olha assim, nossa, essa pessoa trabalhou no Google, uma empresa grande, de renome. Então, inclui realmente os projetos que você trabalhou, fala um pouquinho sobre eles, inclui as ferramentas, as tecnologias com as quais você trabalhou. Eu vejo aqui que você trabalhou na área de Customer Support, que é uma área que, em geral, é bem aquecida aqui em Malta, tá um pouquinho parado ultimamente, tá bem competitiva, mas com a sua experiência, eu acho que você já tá num nível acima, você consegue alguma coisa bem legal. Essa experiência de Account Manager é também bastante interessante na área de iGaming, a gente tem muitas oportunidades, algumas delas inclusive não exigem que você tenha experiência prévia na indústria. É claro que aí você vai começar de um nível um pouquinho mais iniciante, mas aí você consegue construir uma carreira bem legal, bem interessante no iGaming, eu acho que vale muito a pena você investir. Em geral, a parte de experiência do seu currículo está aprovada. Mas tá, o que todos esses currículos têm em comum e é algo muito importante que eu quero conversar com vocês
hoje. Todos esses currículos foram feitos no modelo Europass. Esse assunto é bem polêmico, ele divide não somente candidatos, mas recrutadores também, o pessoal aqui na indústria. Algumas pessoas adoram o Europass, acham que ele é o melhor modelo de currículo do mundo, que ele é super eficiente, e outras pessoas já não gostam tanto, acham que o Europass é um pouquinho sem criatividade. Então, hoje eu vou passar a minha visão para vocês, um pouquinho da minha opinião, e talvez vocês possam tirar como algo útil para a vida de vocês. Na minha humilde opinião, não é o melhor modelo de currículo para ninguém. O Europass, ele é um modelo bem padrão, ele é um modelo que, na minha opinião, não passa muita criatividade, não é tão eficiente. As informações, elas são incluídas em blocos muito grandes. Então, como eu expliquei em um dos currículos que eu estava analisando, o espaçamento entre as letras não é muito amigável, não é muito agradável aos olhos. Você tem que incluir muitas informações e elas acabam aparecendo de uma maneira não muito... não agradável, mas assim, uma maneira não muito eficiente de ser apresentada. Por exemplo, eu já comentei aqui algumas vezes sobre como que a gente vai explicar os idiomas que a gente fala e quais são os níveis de fluência. No currículo modelo Europass, você tem que explicar qual é o seu nível em cada uma das competências, fala, escrita, audição e etc. E aí você vai ter os níveis C1, C2, A1, enfim, não é a maneira mais eficiente de você apresentar a sua competência linguística, até porque pode gerar dúvidas tanto para mais quanto para menos. Às vezes você acredita que você é B2, mas nem todo mundo entende, nem todo mundo concorda sobre o que é um nível B2. E até mesmo os órgãos que classificam os níveis de competências linguísticas não tem um consenso sobre o que é o B1 ou B2, por exemplo. E não estou falando dos bananas de pijamas. Crianças dos anos 90 vão lembrar dessa referência. Denunciei minha idade. Mas enfim, galera, eu acho que é super importante ter as informações do seu currículo da maneira mais eficiente, mais competitiva possível, para que ele se destaque, para que você seja visto de forma diferente, de forma rápida e eficiente, para que o recrutador realmente entenda que você colocou esforço naquilo ali. Mas aí vai ter muita gente que vai falar: ai, Débora, mas o ID Malta... ID Malta não, né? Identitá. Mudou de nome, rebranding. Eles pedem um currículo modelo Europass para fazer a minha aplicação do Work Permit. Sim, é verdade, eles pedem um modelo Europass. Mas aí você vai no site do Europass, se cadastra, faz ali o seu login, coloca suas informações baseadas no seu currículo original. 3 minutos está pronto o sorvetinho, não precisa se preocupar. É muito mais legal, muito melhor para você ter um currículo bacana, para você se apresentar, para você conseguir o seu emprego, do que você fazer o currículo Europass já pensando no momento do Work Permit, colocando aí o carro na frente dos bois. Calma, respira, que tudo tem sua hora certa. E aí você deve estar se perguntando: ok, Europass você não recomenda, e que fique bem claro que isso aqui é uma opinião pessoal, tá, gente? Que não é uma opinião do mundo, do recrutamento, do iGaming, não, isso aqui é uma opinião minha. Mas qual seria o currículo, então, que eu recomendaria para você? O mais simples possível. Não precisa fazer uma coisa super elaborada, louca, ali no Canva, ou então no Photoshop, qualquer um desses aplicativos, não. Até mesmo no Word, é alguma coisa bem simples, bem clean, bem eficiente, bem direto ao ponto, 2 páginas no máximo, uma letra, como eu falei anteriormente, agradável, um espaçamento legal, sem muitas figuras aí, sem aquelas bolinhas para falar do idioma, sem quebra de página, tudo para deixar o seu currículo mais eficiente possível, para passar nos sistemas, aí nos softwares de recrutamento das empresas, e aí eles vão ter as suas informações todas direitinho, porque esses sistemas, eles escolhem diretamente do seu currículo o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, e aí o recrutador, se quiser, pode te mandar um e-mail diretamente, sem precisar se preocupar em preencher nenhum formulário. Na maioria das vezes, é assim que a gente faz. Menos é mais minimalista possível, eficiente, rápido, direto ao ponto, com as informações certas, e eu tenho certeza que não vai ter erro. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo alguns modelos de currículo que eu indico aí para os meus clientes de consultoria, até o modelo que eu uso no meu currículo, que enviei algumas vezes aí na vida, como vocês sabem, mais de 500 vezes. Geralmente funcionou bem, funcionou legal para mim. Pode ser que ajude vocês também. Acho que é válido compartilhar essa informação. E é isso aí, meu povo brasileiro. Esse foi o vídeo de hoje. Depois de muitos anos sumida, estou de volta, trazendo novidades para vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Vamos falar aí sobre a polêmica do Europass, bolacha, biscoito, tudo que vocês quiserem conversar. Deixem as suas dúvidas aí que eu vou respondendo aos poucos.
tudo que vocês quiserem que a gente fale sobre. E no próximo vídeo aí tem mais dicas, mais novidades. Fiquem ligados e tchau, tchau!